Olá, quarto ano, tudo bom? Então, vamos para mais uma aula, só que dessa vez vamos para a aula de História. Antes, nós vamos começar com a correção da atividade. Lembram? A última atividade foi da página 231. Então, pega o seu livro, nós vamos corrigir essa atividade, tá certo? Então, vamos lá. A atividade era uma interpretação de texto sobre o que é a arte rupestre. Você deveria ler o texto dessa página 231 e deveria responder lá as questões 1, 2 e 3, tá? Então, vamos para a questão 1. Diz o seguinte: qual é a importância da arte rupestre para o estudo da pré-história? Então, vamos lá. Qual seria a importância, dessa arte, no caso, para a gente estudar a pré-história? Você deveria responder o seguinte, ela contém representações das atividades diárias do ser humano pré-histórico, o que auxilia no estudo da pré-história, tá? Então, essa é a questão 1, a sua resposta. Vamos para a questão 2. Diz o seguinte: o que as pessoas da pré-história desenhavam nas paredes das cavernas? O que as pessoas da pré-história desenhavam nas paredes das cavernas? A questão 2, você deveria responder o seguinte: elas desenhavam cenas do seu dia a dia, como rituais religiosos, plantas, sementes, animais, flechas e mãos, tá certo? Então, essa é a resposta da questão 2. Vamos para a questão 3. Diz o seguinte: por que será que não há registros escritos produzidos na pré-história, apenas desenhos? Então, ele está perguntando, por que não tem registros escritos e apenas desenhos, no caso, arte rupestre? Você deveria responder o seguinte: porque não havia escrita na pré-história. O surgimento da escrita, marca o fim da pré-história. Então, responde aí, porque não havia escrita na pré-história. O surgimento da escrita marca o fim da pré-história. Então, essa aí são as questões de 1 a 3 do nosso livro, tá? E agora, a gente vai para o próximo conteúdo, que é teoria sobre as migrações. Lembra que nós falamos sobre o gênero Homo e que ele teria saído, lá da África e teria ido para os outros continentes. Continentes nós já vimos lá em geografia. Agora, quais seriam, as teorias que vão explicar como esse homem saiu da África para os outros continentes? Então, vamos lá. São duas. A primeira é que ele teria andado pelo Estreito de Bering, e a segunda seria que ele teria feito a travessia por jangares, tá? Vamos entender olhando o mapa. Olha só. Inclusive, tem o mapa aí na página 234 do seu livro. Mas olhando esse mapa aqui, você vai observar o seguinte, O homem, ele sai daqui da África, ele teria saído da África. Lembra uma perguntinha que a gente fazia? Por que a África, dizem que a África é chamada do berço da humanidade? Porque aqui teria surgido o homem, Então, o homem teria surgido na África e é chamada de berço da humanidade. Explicando a teoria do Estreito de Bering, o que é que acontece? Ele teria saído da África. E esse homem, após sair da África, ele vai para o continente asiático, ou seja, a Ásia. Então, ele vai para a Ásia. Em seguida, ele vai para a Europa e depois ele vem aqui para a Oceania, tá? Mas aí ele vai para aqui, seguindo para o Estreito de Bering, que é um espaço, bem estreito aqui entre o continente asiático e o Alasca, que vai para a América. E nesse período aqui, o oceano estava o quê? Congelado. Se o oceano estava congelado, se diz então que o homem atravessou andando, pelo Estreito de Bering. Então, ele atravessou andando porque o oceano estava congelado. E aí, olha só, ele teria chegado até a América, no caso a América do Norte. Depois teria vindo aqui para a América Central e até chegado na América do Sul. Essa é a primeira teoria, tá? De como esse homem teria saído da África até a América, pelo Estreito de Bering, quando o período aí, o oceano estava congelado e ele teria atravessado, andando pelo gelo, tá? E aí a outra teoria
é que esse homem teria seguido da mesma forma, o mesmo caminho, mas não pelo Estreito de Bering. Ele teria saído aqui da África, teria ido para a Ásia, para a Europa e para a Oceania. Da Oceania, esse homem teria construído jangadas e ido até a América. E no caso, ele não vai direto para a América do Norte, ele segue para a América do Sul. Por que então, professora, que surgiu essa segunda teoria de que o homem teria, no caso, ido para a América através de jangadas? Porque estudos mostraram que, na verdade, o homem que foi encontrado na América do Sul seria mais velho do que da América do Norte. Então, teoricamente, o homem teria vindo primeiro para a América do Sul e depois para a América do Norte. Mas aí são teorias, tá? Então a gente fica aqui, A primeira teoria seria do Estreito de Bering, né? Oceano congelado, o homem vai e passa andando na América, aí chega na América do Norte, América Central e América do Sul. Ou a segunda teoria, que ele teria atravessado por jangadas, né? E aí ele viria, sairia da África para a Oceania, produzia suas jangadas e ia para a América do Sul. Então essas são as duas teorias sobre essa questão de como ele teria chegado na América, tá? E aí a gente vai para mais um gênero Homo, né? Que é o gênero Neandertal, que ele é encontrado na Alemanha, na região de Neandé. Segundo a sua característica principal, ele seria um excelente caçador e ele fabricava armas, né? Artefatos de pedra e madeira. Lembra dos outros 3 gêneros que nós já vimos? O Sapiens, não é? O Habilis e o Erectus. Cada um teria uma característica diferente. O Habilis, ele seria mais habilidoso. O Erectus, a sua característica é que a sua postura seria mais ereta. E o Sapiens seria aquele mais inteligente. Já o Neandertal é aquele que a característica seria excelente caçador, tá? E vamos para mão na massa, tá certo? Mão na massa vocês vão fazer comigo na página 236. Olha só. Ele te mostra uma imagem, né? E a questão diz assim, a imagem a seguir representa uma atividade rotineira do homem de Neandertal, tá? Vejam, o que é que o homem está fazendo aí? O que é que a gente observa nessa imagem? Que ele está caçando, tá? Ele diz o seguinte, o que o grupo está fazendo? Letra A, acabei de falar. Ele está caçando, tá? Vamos lá. Letra B, que animal está representado na imagem? Se você vai para a pintura que está acima aí do ícone mão na massa, você vai ver a pintura aí de um bisão, né? Então, o animal que está sendo caçado aí é o animal que está sendo retratado lá na pintura rupestre, no caso, um bisão. Letra C. Como adquirimos conhecimento sobre esses homens? Como adquirimos conhecimento sobre esses homens? Vocês já sabem, vocês acabaram de fazer uma atividade sobre isso, através da pintura rupestre. Estão lembrados? Então, a letra C, como nós adquirimos esses conhecimentos sobre esse homem pré-histórico, seria através das pinturas ou da arte rupestre. Tudo bem? Isso é o ícone mão na massa. Mas aí a gente precisa continuar um pouco, tá? Sobre como é que esses homens, né, eles viviam em grupo e a questão da religião. Olha, novamente, o grupo deles, né, a história sugere que eram de apenas 20 pessoas. Por que não tinham muitas pessoas, professor? Porque provavelmente um grupo maior seria difícil, né, caminhar muito, né, viajar para outros lugares. Vocês estão lembrados? Esses homens eram considerados nômades, ou seja, eles não tinham um lugar fixo. Saíam de um lugar ou de um espaço para o outro devido às suas necessidades ou devido à mudança de clima, por exemplo, tá? Então, olha só, um grupo maior, imagina um grupo de 100 pessoas. Seria difícil, né, para esse homem se locomover, né, administrar tudo mais. Então, precisaria ser um grupo menor de até 20 pessoas. Isso é uma hipótese, tá? Eles enterravam seus mortos. Também tem a questão que realizavam rituais religiosos. E eles representavam, né, animais, faziam a pintura rupestre, a arte rupestre de animais
que representavam figuras sagradas para esse homem, tá certo? Então essa é a questão da religiosidade e da questão da vivência em grupo desse homem. Agora, a gente finaliza com a atividade no livro, página 240 e 241, tá? Na próxima aula, eu inicio novamente com a correção dessa atividade, mas eu quero que vocês façam sozinhos, certo? Quarto ano. Então, nos vemos na próxima aula e até mais!